Sou BA do Coletivo Digital. O Coletivo Digital surgiu em torno de 2004, depois que a gente teve toda uma experiência junto à Prefeitura de São Paulo de montar o plano de inclusão digital que colocava telecentros, espaços de acesso público à internet na periferia de São Paulo. E a gente montou o Coletivo Digital para dar suporte a projetos de inclusão digital e seguir com a experiência de desenvolvimento e divulgação de software livre, software de uso não proprietário, e sim compartilhado por todo o Brasil, em experiências que a gente pudesse trabalhar com comunidades e em projetos que usassem essas duas experiências que a gente tinha, de montar locais onde as pessoas pudessem acessar a internet de forma gratuita e pudessem usar aplicativos de software livre desenvolvidos e customizados para o uso daquelas comunidades. Isso foi desenvolvido na nossa ONG a partir de 2005, e a partir do momento em que houve a expansão do uso de smartphones e como foi se incluindo nos serviços de telefonia o uso, no custo que cobravam, o uso de sistemas de comunicação e de uso de redes sociais de forma gratuita, quer dizer, embutida no que eles já cobravam, e também com o que se tornou costumeiro, quer dizer, em vários estabelecimentos comerciais você podia usar a internet desses estabelecimentos para fazer as suas coisas. Criou-se assim uma falsa sensação que a questão da inclusão digital estava resolvida. O celular e o mercado, de uma certa forma, criaram essa sensação na população e principalmente junto às esferas de governo, de que isso já não era um problema, já não merecia a prioridade e os gastos que a gente vinha defendendo que deviam ser feitos para projetos de inclusão digital. Isso ganhou uma força, essa questão da superação da inclusão digital, e foi se vivendo com essa sensação de que esse problema estava resolvido. E também as pessoas não gostavam mais de serem identificados com os excluídos digitais. Afinal de contas, de uma certa forma, elas tinham razão, porque elas tinham o seu smartphone, elas usavam aplicativos, elas tinham seus perfis nas redes sociais, assistiam filmes pelos serviços de streaming, tinham um e-mail, trocavam mensagens de vídeo, mensagens de texto, de voz, enfim. Talvez não fosse a inclusão digital que nós, do Coletivo Digital e dos vários projetos, preconizavam ou queriam ver acontecer, mas, enfim, era uma forma de inclusão digital. No entanto, é bom a gente ressaltar que essas pessoas incluídas digitalmente dessa forma, eram consumidores de tecnologia, de serviços e de informações que eram repassadas. Muitos só conseguiam acessar a internet e os serviços que estavam disponíveis na rede, aqueles que lhes eram permitidos acessar. Você encontra muita gente que acha que a internet está resumida àquilo, as redes sociais que estão disponíveis, aquilo que elas conhecem através do uso que os serviços de celular permitem. No entanto, em 2020, com essa pandemia que tem causado tanta estranheza e tanta tragédia para todos nós, colocou, vamos dizer assim, escancarou para a sociedade novamente a exclusão digital e na sua face mais antiga, que é a dificuldade de acesso e a falta de domínio sobre as novas tecnologias. Isso, para quem pretendia ou achava que dominava as tecnologias, percebeu-se de novo
nós voltamos a perceber que o que se fazia, o que se consumia de tecnologia era a lógica do curtir e compartilhar aquilo que nos foi imposto pelo uso das redes sociais. Então, a gente passou no Coletivo Digital a trabalhar com o conceito de cultura digital, que é aquele que investe na construção de uma autonomia tecnológica do cidadão. Nós queremos pessoas que tenham cidadania digital. Além de ter direito ao acesso, as pessoas têm que ter o saber entender a lógica que está por trás de cada um dos aplicativos que eles estão utilizando. As pessoas têm que saber que elas não precisam só acessar e curtir e postar e replicar aquilo que elas recebem. Elas precisam saber como se comportar diante das fake news. Elas precisam saber produzir os seus conteúdos, colocar as suas opiniões, usar a internet para acompanhar os seus direitos, para cobrar os seus direitos através do mundo que a internet coloca à sua frente, para saber como se mobilizar através da internet, para fazer os seus projetos, para maximizar as possibilidades que as pessoas têm de construírem alternativas para o seu mundo, para criarem modelos próprios de arranjos produtivos, enfim, para colocar a tecnologia a seu serviço, customizada para o uso que elas pretendem dar. Então, a gente acha que você trabalhar com cultura digital é uma forma de contribuir para a formação de pessoas autônomas e capazes de não só desfrutar dos bens culturais que estão disponíveis na internet, mas produzir, transformar e criar novas peças nesse imenso quebra-cabeças, aumentando não só o seu repertório, mas o de toda a rede. Então, dessa forma, você pode ser muito mais prazeroso do que ouvir as músicas do seu artista preferido, assistir um lançamento, um cinema, numa plataforma de streaming. Você também vai poder criar e compartilhar os seus próprios conteúdos e criar as suas próprias narrativas. Eu acho que a pandemia abriu essa oportunidade no momento em que ela coloca a nu as dificuldades que nós estamos tendo para enfrentar esse novo mundo que está se abrindo. Qualquer um hoje sabe das dificuldades que estão tendo os estudantes para poderem seguir com seus estudos, acompanhar o conhecimento que está sendo colocado à disposição, porque não tem acesso à internet, porque não consegue caminhar no mesmo ritmo que deveriam caminhar. Então, nós temos que construir as nossas alternativas e nós temos que exigir que essas tecnologias sirvam para nos colocar par e passo com o mundo novo que está à nossa disposição. Nós não podemos lamentar, nós não podemos nos recolher, não podemos ficar acabrunhados. Nós temos que ir atrás das possibilidades que essas tecnologias podem nos colocar ao alcance das nossas mãos. É com isso que nós temos que lidar. Nós temos que agarrar essas oportunidades e fazer delas as nossas oportunidades. Não podemos nos humilhar, nós temos que nos orgulhar de poder nos apropriar do que está à disposição da nossa força, da nossa resistência, da nossa possibilidade de caminhar mais longe. Muito obrigado por essa oportunidade. Sigamos na luta e vamos fazer desse mundo um mundo novo para muito mais gente, para muito mais possibilidades de conquista.